Olá, boa noite a todos os presentes. Declaro oficialmente aberta a nossa sessão de banca de defesa do TCC do aluno Renato. Temos aqui a presença conosco como professor convidado o professor Maurício de Paula Cano, que é mestre pelo programa Interunidades em Estética e História da Arte da Universidade de São Paulo, bacharel em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, professor de japonês, criador do método Empresa Japonês Criativo, pesquisador de histórias em quadrinho e produções estilo mangá, colaborador por anos do Observatório em Histórias em Quadrinho da Escola de Comunicações e Arte da USP e participante de diversos eventos acadêmicos em comunicação sobre quadrinhos em diferentes regiões do Brasil. Temos aqui também compondo a banca o professor Marco, que é o coordenador do curso de História, e o aluno Renato Camilo Simão, que vai fazer a sua apresentação do TCC. Então, Renato, entrego aí a palavra para você e estamos prontos a iniciar. Vamos deixar aqui as câmeras fechadas enquanto você apresenta, e aí depois, conforme cada professor for falar, a gente abre novamente. Beleza, então. Bem, primeiramente, boa noite a todos que estão presentes aqui na minha apresentação de conclusão de curso, né? Aos membros da banca, o professor Marco Antônio, o professor Leandro e o convidado especial Maurício Cano, e todos os demais que estão assistindo. O tema da minha pesquisa, no caso, é Shingeki no Kyojin, a mitologia nórdica no mangá de Hajime Isayama. Eu decidi trabalhar com esse tema porque, de certa forma, eu já estou familiarizado com o assunto, né? Praticamente todo dia eu estou lendo algum quadrinho ou coisa do tipo, além de contribuir para a historiografia com um documento relativamente diferente, né? Lembrando que o mangá ele também é a produção artística e histórica de um povo, no caso o povo japonês. Durante aqui minha apresentação eu vou mostrar para vocês, né, que ele não se limita apenas a um produto da indústria cultural, mas sim também uma possível forma de arte. Durante esse projeto eu estabeleci 3 problemas, né? Primeiro, quais aspectos da mitologia nórdica são abordados no mangá do Ataque dos Titãs? Como personagens e situações se assemelham com passagens do mito nórdico? Quais elementos locais da cultura japonesa influenciaram no surgimento dos mangás? Meu objetivo central e meus objetivos secundários. O central, analisar a presença da mitologia nórdica no mangá do Hajime Isayama, né? Entender como ela está sendo utilizada para desenvolver a obra dele. Objetivos secundários, que é utilizar o material da arte sequencial como objeto de análise para a historiografia. Devo ressaltar que a arte sequencial é um termo que o Will Eisner propôs na década de 80. Existem outros autores e outros pesquisadores que trabalharam em cima disso, né? No entanto, por não ter tido tanto acesso a esses outros conteúdos, eu estou me limitando apenas a esse termo, arte sequencial. Ao longo aqui da apresentação também eu vou tentar exemplificar para vocês. O segundo objetivo secundário é analisar quadros, figuras e diálogos apresentados na obra a fim de entender e associar personagens e situações. E o terceiro é compreender a cultura ocidental europeia influenciando a cultura japonesa, através da história, utilizando o mangá como intermediador. Ao longo desse projeto aqui, eu utilizei os volumes lançados no Brasil, né, do Ataque dos Titãs, distribuído pela editora Panini. Ao todo são 32 volumes. Para pesquisa no caso de histórias em quadrinhos e mangás, eu utilizei o mangá, O Poder dos Quadrinhos Japoneses, da Lui Ten, o Grande Livro dos Mangás, do Moliné, Quadrinhos de Arte Sequencial, do Eisner, o Desvendando os Quadrinhos, do Scott McCloud. Para pesquisar a história japonesa, eu utilizei História do Japão, do Henshaw, História Concisa do Japão, do Walker,
E para pesquisar mitologia nórdica, eu utilizei uma enciclopédia da mitologia nórdica, do Geber, deuses, mitos, mitos do norte da Europa e deuses, né, no caso, do Ellis Davidson, e mitologia nórdica, mitologia nórdica do AUZ, da Kathleen. Também tem o Norse Mythology, Legends of Gods and Heroes, do Mush. E eu utilizei também o historiador Snorri Sturluson, que ele basicamente foi uma pessoa que viveu durante a época da Era Viking, né? Ele foi o responsável por produzir mais ou menos o Eden Prosa, que é basicamente um conjunto de contos que vai relatando os mitos nórdicos. A minha pesquisa era uma pesquisa qualitativa, né? De natureza básica, sendo descritiva e documental. Bem, eu vou começar aqui no caso com o aspecto da história da arte no Japão, né? Eu estou utilizando o emakimono como um dos principais no início. Ele basicamente surgiu durante o período Nara e o período Heian, mais ou menos entre o século VIII ao século XII. Isso devido à forte influência de outros países, né, do continente asiático, como a China e a Península Coreana, dentro das ilhas nipônicas. No caso, não somente arte, mas forma de organização social, os kanjis e a cultura, teve muita coisa importada nessa primeira parte, nesse primeiro milênio. O emakimono, ele é basicamente uma espécie de um rolo. Conforme você vai desenrolando, vão aparecendo as figuras e desenhos, né? Como vocês podem ver aqui em cima, essa primeira imagem. A mais famosa, uma das mais famosas no caso, é o Shoujo-giga, do sacerdote Kakuyo Toba, que ele mostra basicamente animais lutando sumô aqui em cima, né? Conforme a gente vai fazendo a leitura oriental, da direita para a esquerda, você imagina que você vai desenrolando e você vai vendo, né? Lebres lutando contra sapos. E na imagem seguinte você tem, no caso aqui, já a conclusão da luta. Podemos talvez aplicar o termo da arte sequencial aqui, porque o Will Eisner ele fala que arte sequencial seria a junção de imagens que seguem uma sequencialidade com o objetivo de transmitir uma narrativa. Embora nessa primeira imagem você não tenha a divisão de uma sarjeta, a ideia presente do Will Eisner pode ser aplicada aqui. Bem, a outra parte que eu separei são em relação aos ukiyo-e. Eles foram produzidos basicamente durante o período Tokugawa, né, que é um período conhecido no Japão por ter sido isolado do resto do mundo, em razão das políticas internas e tudo mais. E devido a isso, meio que a classe de mercadores ela prosperou dentro do país, fazendo com que eles acabassem atendendo novas demandas do público. E para atender toda essa clientela, eles acabaram produzindo. Começou meio que a surgir um novo tipo de arte. Os ukiyo-es, eles são basicamente estilogravuras, né? E, no caso, um dos artistas mais famosos que teve nesse período foi o Katsushika Hokusai. Ele que utilizou primeiro o termo mangá para definir na obra dele o Hokusai mangá, que eram diversos esboços de desenhos que ele publicava em volumes, no caso, né? Vamos dizer que eram ensaios. Aqui embaixo tem uma demonstração, no caso. Técnicas de autodefesa, da direita para a esquerda. Tá. Durante a reabertura do Japão, no ano de 1854, né, quando os Estados Unidos fez toda aquela pressão militar em cima do país, o Japão ele começou a ter novamente uma influência estrangeira em cima dele, né? No caso, começaram a vir muitos imigrantes europeus. Dentre esses imigrantes estavam o Charles Ringman. Ele foi o responsável por editar a revista Japan Punch, que era basicamente uma revista humorística que satirizava a política local. Não sei se dá para os senhores verem aqui embaixo, essa quarta imagem aqui, capa da revista, 1878, julho. Bem, tem outro autor também, que é o Rakuten Kitazawa. Ele basicamente foi um artista que sofreu uma influência tanto local quanto estrangeira, né? Ele começou também, posteriormente, a produzir os seus próprios quadrinhos. Ele, embora o Hokusai tenha criado o termo mangá, o Kitazawa ele foi meio que responsável por empregar esse termo nas histórias em quadrinhos nipônicas, tá?
Nós também temos outro personagem de destaque, que é o Osamu Tezuka, que depois da Segunda Guerra Mundial ele começou a produzir quadrinhos, né? Só que ele começou a pegar um pouco mais de elementos também aqui do Ocidente. No caso, uma coisa muito associada aos mangás e aos animes são os olhos grandes. De acordo com as pesquisas que eu fiz, o Tezuka ali meio que teve uma influência dos filmes da Walt Disney, enquanto, se não me engano, a Lui Ten, ela fala também que o Tezuka ele gostava muito do teatro Takarazuka, né? Que é um teatro basicamente composto por mulheres que interpretam diversos papéis, tanto femininos quanto masculinos. Ele se encantava pela maquiagem, pelos olhos, e acabou também inspirando ele. De qualquer forma, temos duas vertentes. O Hajime Isayama, né, que é o autor do mangá, que eu estou pesquisando, ele nasceu em 1988, no sul do Japão, em Oita. É uma cidade portuária, né, repleta de montanhas. Estudou no Instituto de Design de Kyushu. Aos 20 anos, ele se mudou para Tóquio, né, onde ele foi trabalhar no Cybercafé. Durante um pouco antes dos 20 anos dele, nessa Kyushu Gakuen, ele meio que participava de concursos de mangás e tudo mais. E ele meio que ele se muda para Tóquio para ver se ele consegue uma oportunidade de carreira, esse tipo de coisa. Bem, ele começou a trabalhar no Cybercafé, né? E lá ele teve um evento interessante, porque, segundo ele, foi uma das coisas que inspiraram a produzir a obra. Ele teve que lidar com um cliente bêbado, o cliente não apresentava sinais de comunicação, não conseguia se comunicar. E ele meio que ficou pensativo com aquilo, né? O sujeito estava causando baderna e tudo mais. E ele falou, poxa, ele é da mesma espécie que eu, mas ele tem todos esses problemas. Chega a ser assustadora a falta de capacidade de comunicação do outro indivíduo. Bem, posteriormente o Isayama apresentou o seu trabalho, né, como one shot, com o nome de Humanity vs Titans, que é o Shingeki no Kyojin, o prototipo dele. Ele tentou apresentar primeiro para a Shueisha, só que ela negou na época, e posteriormente ele apresentou para a Kodansha, que ele foi aceito. De uma forma bem resumida, no Shingeki no Kyojin, o universo dessa obra, a humanidade ela precisou se refugiar para dentro de muralhas, né, 3 muralhas gigantes de 50 metros de altura, por causa de criaturas humanoides, né, que são os titãs. Eles têm de 3 a 15 metros de altura, não possuem inteligência, mas são guiados pelo instinto de devorar humanos. Talvez aqui nesse ponto a gente pode fazer associação com aquele bêbado. Reforçando um pouco. Embora eu já tenha falado de quais referenciais teóricos eu utilizei para a mitologia nórdica, eu devo ressaltar que, aqui no mangá do Ataque dos Titãs, embora eu tenha lido tudo, eu peguei alguns volumes específicos que eles contêm passagens necessárias, tá? Os volumes utilizados são o 1, 8, 9, 10, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32. No Japão, se eu não me engano, exatamente hoje está saindo o volume 34, que é o final da obra. No entanto, eu optei por não utilizar o 33 e 34 porque eu estou me atentando que é uma pesquisa documental. E como eu só tenho esses 32 volumes na minha mão, esses documentos, eu vou me atentar a fazer uma pesquisa justamente em cima desses 32 volumes. Bem, a minha primeira análise foi do personagem Mir, né? No Shingeki no Kyojin você tem a personagem Mir Fritz. Ela é uma das principais, na verdade ela é a principal responsável pelo surgimento dos Titãs. É meio que relatado que na história dela, ela é uma garota que vivia numa aldeia que acabou sendo conquistada por outro povo, né? Que posteriormente ganhou o nome de Eldianos, Império de Eldia, posteriormente também. E desfecho aqui, desfecho ali, ela acabou sendo caçada, né? Ela foi expulsa dessa aldeia aqui conquistada, ela acabou sendo caçada. E durante a sua fuga, ela tentou se abrigar dentro de uma árvore, no qual ela acabou tendo contato com um ser semelhante a uma alucigenia, né? Que é um ser pré-histórico. E no contato dessa criatura, ela acabou ganhando seus poderes de titã. O volume 30 ele é bem explicativo referente a isso, né? Aqui no caso a gente tem essa segunda imagem, essa splash art de quando ela consegue os poderes de titãs, né? Que ela vira a primeira portadora, no caso, titã original. Na mitologia nórdica, a gente também tem um dos primeiros contos, né, da criação da mitologia, um personagem chamado Ymir, um Jotun, né, um gigante de gelo. O Ymir, ele surge a partir de um bloco de gelo que derreteu em Ginnungagap,
que é basicamente um mundo vazio, que fica entre Niflheim e Muspelheim. Niflheim é um mundo de gelo, onde jorra um rio chamado Vilgemir, que esse bloco de gelo foi carregado até o Ginnungagap. O mundo Muspelheim, que é um mundo de chamas, ele meio que fez derreter esse gelo, e daí surgiu o gigante Ymir. O Ymir, no conto, ele também é apresentado que, durante um dos sonos dele, né, ele acabou dando à luz a 3 gigantes. Tá. A minha segunda análise foi em relação às muralhas, né? No Shingeki no Kyojin, embora a primeira apresentação dessas muralhas para o leitor elas tenham sido passadas como um objeto que foi criado pelo ser humano, no volume 30 não, no volume 25, com a declaração de guerra do Will Tybur, a gente acaba descobrindo que a origem dessas muralhas, na verdade, tem uma outra história. Ela fala que o rei Fritz ele acabou tendo que se refugiar, né, para a ilha, e ele não queria que ninguém invadisse o seu paraíso. Então ele utilizou, como ele é herdeiro da Ymir, ele utilizou seus poderes de titã e fez com que diversos titãs colossais de 50 metros fizessem meio que um círculo um dentro do outro e utilizassem o poder de enrijecimento, né, criando então as muralhas. Eu meio que assemelhei isso a outro conto nórdico, no qual fala que os muros ao redor de Asgard eles foram erguidos através de um contrato estabelecido entre os deuses Aesir com o gigante construtor, pois o muro anterior ele meio que foi destruído numa guerra entre os deuses Aesir e os deuses Vanir. Tá. A terceira passagem que eu pude analisar aqui no caso foi as ruínas de Utgard. Isso daqui ela é apresentado, se não me engano, nos 10 primeiros volumes, né, do mangá. Durante uma averiguação da tropa de exploração, né, que eles acabam descobrindo que os titãs irracionais invadiram o território, eles procuram buracos, né, falhas, alguma coisa na muralha que possa ter permitido a entrada desses titãs. Eles acabam não encontrando nada. No entanto, eles precisam se abrigar durante a noite, né, para não serem atacados. E vai para cá, vai para lá, eles acabam encontrando um castelo, que no caso é o castelo de Utgard. Eles acabam ficando lá, se abrigando. No entanto, eles acabam sendo atacados à noite por uma horda de titãs irracionais que foram guiados pelo titã bestial. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Outra passagem que eu consegui assemelhar do mito nórdico com a obra do Hajime Isayama foi que no conto nórdico também existe meio que um castelo de Utgard. Durante a viagem de Thor e Loki na Terra dos Gigantes, né, eles acabam entrando nesse castelo, comandado pelo rei local Skimir, que também é um gigante, e propõe diversos desafios e testes de força e tudo mais, para ver se os deuses são dignos de permanecerem no local e tudo mais. No caso, pode ser realizada uma comparação entre o Titã Bestial e o Titã Skimir, porque, analisando basicamente esse quadro aqui, você vê que um dos personagens está até brincando não, ele está dizendo: é como se estivessem brincando conosco, desde o começo. É interessante ressaltar que nesse mito nórdico, nesse conto, né, aparece uma coisa muito semelhante, que tanto Sikimir quanto os demais gigantes que estão lidando com os deuses, eles estão se divertindo com a derrota dos protagonistas. Bem, e por último, eu tenho o Estrondo, que eu fiz em relação com o Ragnarok. O Estrondo, ele, desde o volume 25 também, ele é uma das principais causas do desenvolvimento da obra, né? O Estrondo, ele é diversas vezes ressaltado que, se ele ocorrer, vai ser o fim da humanidade. Então, nesse momento, o autor ele começa até a fazer uma brincadeira artística, assim por dizer, né? Que ele começa a utilizar uma splash art atrás da outra, né? Que é a página de apresentação. E não somente uma splash art simples, ele está utilizando geralmente de 2 páginas a uma página e meia. O que acontece aí? O estrondo, basicamente, é um momento em que todas as muralhas elas são rompidas e os titãs que estavam dentro delas começam a marchar em direção ao resto do mundo e esmagar os demais seres vivos, né? Bem,
Isso ocorre sim no mangá, ele acaba acontecendo, como vocês podem ver. Aqui você tem a ativação do estrondo, e na segunda imagem você tem os Shogata Kyojin, né, os Titãs Colossal, já chegando no continente. Isso ocorre após uma guerra, uma batalha entre Marley e entre os membros de Eldia, que estavam no local, né. O Ragnarok, pelo que eu pude ler e tentar associar, ele é uma espécie de batalha final entre os deuses Aesir contra os gigantes e o Loki, que ele meio que está procurando a sua vingança após ter sido punido, né, pela morte de Baldur. E como resultado, basicamente, todos os deuses, quase todos os deuses, né, Aesir são mortos, sobrevivendo apenas 2 humanos, dando uma origem a uma nova geração. Bem, durante o mangá ele já está apresentando aqui no final do volume 32 que esses gigantes eles já estão marchando, já estão realizando a matança e tudo mais. Como eu falei para os senhores, eu não posso analisar o volume 33 e 34 porque eu não tenho ele na minha mão e não posso enquadrar eles aqui. Mas, lendo as scans, eu posso falar que realmente foi inspirado no que aconteceu, pois é revelado mais pra frente que 80% da humanidade dentro da obra acaba morrendo, e posteriormente também mostra que uma nova geração de pessoas, uma nova geração de sociedade acabou surgindo. Bem, após ter feito toda essa análise da história do Japão, esses aspectos artísticos e a história da obra, né, eu cheguei à conclusão que, conforme o desenvolvimento da pesquisa e o aprofundamento nos estudos da história japonesa, nota-se que Sayama não somente referenciou, mas também utilizou o mito nórdico como uma das bases para a construção de sua história. Quando analisamos o contexto narrativo e as imagens presentes, se percebe que as figuras dos titãs foram fortemente influenciadas pelos Jotuns, sendo Ymir Fritz uma das mais óbvias em relação ao contexto narrativo. Nota-se também a forte ligação que a construção das muralhas, as ruínas de Utgard e o início do estrondo possuem com os demais contos nórdicos, sendo que, obviamente, alguns utilizam até mesmo o mesmo nome, né? Quanto à influência ocidental, a chegada dos europeus e americanos em terras japonesas após a reabertura do mundo exterior possibilitou uma transformação artística e mercadológica dentro da sociedade local, que mesmo após a Segunda Guerra Mundial conseguiu adaptar a sua indústria do entretenimento com os kamishibais e inovações que Osamu Tezuka trouxe para os quadrinhos. Esqueci até de comentar, os kamishibais eles foram uma espécie de arte que também, após a Segunda Guerra Mundial, acabou surgindo no Japão. Eles foram... Surgindo não, voltando. Eles foram basicamente um mini teatro, né? Onde o narrador ele vai contando uma história e apresentando imagens, sendo que um dos mais famosos, né, foi o Ogonbate, que aqui no Brasil ele veio com o nome, se não me engano, de Fantomas. Bem, senhores, eu apresentei aqui conforme a minha pesquisa, a minha conclusão. Eu acho que eu não tenho mais nada a acrescentar. Então, se vocês se sentirem livres, tudo mais, podem perguntar, fica à vontade, que aqui eu posso já desenvolver até melhor um pouco mais as respostas, tá? Obrigado, Renato. Eu passo, então, agora a palavra para o professor Maurício Cano, que vai começar a sua arguição. Opa! Alô, alô, estão me ouvindo? Oi, tô. Beleza. Bom, primeiramente, muito obrigado, então, pelo convite. Uma honra estar aqui participando desse momento importante aí do Renato, né? Formando historiador agora, né? Seguindo os passos aí do mestre dele, orientador, doutor Leandro Vilela de Azevedo, meu amigo de longa data aí, né? E parceiro de atividades, inclusive. Tá dando para ouvir tranquilo o áudio, né? Não, tá perfeito. Ótimo. Bom, enfim, como o Leandro comentou, a minha formação não é como historiador, mas como jornalista e como mestre em História e Estética e História da Arte, né? De modo que, dessa maneira, eu vou procurar ressaltar essa questão. O jornalista pode-se dizer que é uma espécie de historiador do presente, né? Então temos um certo parentesco profissional aí nesse sentido.
O objetivo é a gente ser o mais claro possível na expressão de conhecimentos para nossos leitores, né? Sejam estudantes ou cidadãos no geral, né? E também no caso da questão da arte, né? Que inclusive o Renato até colocou como uma sugestão de pode ser considerado uma arte, né? Ficou um pouco de timidez para referenciar isso, né? Mas eu até fiz meu mestrado na área da história da arte estética para realmente deixar bem marcado que eu considero histórias em quadrinhos também certamente um tipo de arte, além também, claro, de poder ser considerado como comunicação de massa, inclusive, né? Tanto que, normalmente, eu vejo os mestrados, doutorados na área de quadrinhos serem feitos na área de comunicação social, né? Enfim. Bem, meus comentários que eu preciso fazer é que eu fico feliz, a princípio, né, do esforço aí do Renato, né, de ter feito essa pesquisa, né, e escolher esses tópicos, né, Agora, eu senti falta, ainda mais considerando aí o meu histórico de pesquisador de histórias em quadrinhos, de mais diálogos, tá, com as ferramentas específicas de análise da linguagem das histórias em quadrinhos, tá? Eu fui procurando sentir quantas vezes que o Renato, na monografia dele, e até mesmo na apresentação oral agora, né, fez referências e análises baseadas nas linguagens dos quadrinhos especificamente. E eu senti que a única vez, basicamente, que isso aconteceu foi para falar da tal splash page, né, em que a cena toma a página inteira do mangá ou do quadrinho, eventualmente 2 páginas, né, como dupla, né. Então, e até referenciou, né, talvez a partir da Lui Ten ou do MacLeod, que são 2 dos autores mais renomados que a gente tem na área aí de pesquisa de histórias em quadrinhos, né? O MacLeod no âmbito geral, né? Creio que é americano ou britânico, não lembro agora. E a Sônia Bibi-Luyten no Brasil, né? Sendo especificamente mais focada no estudo dos mangás, né? O outro grande pesquisador é o Valdomiro Vergueiro, que foi meu orientador, tanto no TCC como no mestrado, co-orientador uma época. E então senti falta disso, tá? Eu acho que o seu trabalho poderia se beneficiar muito mais com mais base acadêmica, que existe já, né? Um repertório já construído de décadas aí, né? Felizmente, já não mais ignorando as histórias em quadrinhos, inclusive os mangás em particular, como um material digno de pesquisa, tá? Então, você analisou, na minha opinião, como se fosse um material qualquer, né? De fato, uma fonte primária, né? Como o meu colega Leandro comentou, mas acredito que poderia ter feito mais referências ao longo das suas análises de como é que tal elemento do quadrinho, como o balão, como a sarjeta, os requadros, a passagem de uma página para outra, poderiam contribuir para o impacto de algumas das cenas, entre outras coisas, né? O tempo que é demonstrado na passagem de um quadro para o outro, né? Que é diferente na maneira de se expressar do cinema, por exemplo, né? A relação entre imagem e texto, que aparece muito especificamente no quadrinho, diferente tanto da literatura apenas com texto ou do cinema também, né? Então, acredito que você beneficiaria mais, ficaria mais rico o seu trabalho, considerando que você escolheu a mídia histórias em quadrinhos, né, ou arte sequencial, então se beneficiaria muito mais se você tivesse feito mais análises desse tipo, tá? Outra coisa, eu senti que, por mais que foi muito interessante, inclusive para você como
formando historiador agora, uma busca, né, por várias informações sobre a história do Japão, né, sobre a mitologia nórdica, e assim por diante. Porém, na minha opinião, talvez tenha ficado muito demorado para chegar no ponto logo da questão da sua análise da fonte primária aí, da história em quadrinhos que você escolheu, do Attack on Titans, tá? E, de qualquer maneira, também, o seu objetivo foi fazer as comparações, né, também, da mitologia nórdica e as referências que apareciam aí no mangá escolhido. E eu senti que, certamente, você fez, né, essa comparação, inclusive, na sua apresentação oral, ela ficou muito mais nítida, tá? Porém, talvez no texto escrito, como talvez você tenha se sentido com muita empolgação, né? Você se empolgou com o material, aí tenha ficado um pouco longo demais, tá? A questão de você se alongar muito, tá? Nas descrições, tá? Ah, então tal Deus fez isso, fez aquilo outro, aí nasceram 3 filhos, uma perna esquerda, outro não sei da onde. Enfim, tem muitos detalhes que você colocou que às vezes não sei o quanto foram relevantes, sabe? Na minha opinião, ficaria mais digno o material e mais relevante como pesquisa acadêmica caso você tentasse ser mais sintético. Eu sei que é difícil. O meu mestrado foi gigantesco, deu umas 400 páginas. ficaram muito doidos comigo, quem foi analisar. Apesar que teve muita imagem também, né? Mas enfim. A gente se empolga mesmo, eu sei, tá? Eu tenho uma certa empatia a respeito disso. Porém, realmente, vendo de fora, eu tenho que te falar isso, tá? Na sua apresentação oral, ficou muito mais concatenado, ficou muito mais sintético e, por isso, ficou muito mais fácil de compreender a sua mensagem que você quis passar, que no texto escrito deixou a desejar mais, na minha opinião, tá? Então, e também sentindo a sua eloquência verbal, eu fico muito mais feliz, muito mais satisfeito de ser ensinado sobre o tema que você pesquisou verbalmente do que por escrito, tá? Eu sinto que você se expressa muito melhor verbalmente do que por escrito. Enfim, talvez dê a impressão de que não deveria fazer tantos apartes, né, em termos de gramática e vocabulário, mas realmente confesso que foi uma coisa que me dificultou a fluência na leitura do seu texto, tá? Até porque tem vezes que, nem por ser chato simplesmente, tinha vezes que realmente me confundia. Por exemplo, você escrevia fui, por exemplo, fui, ou seja, o autor que está fazendo que foi, não, é o personagem que aconteceu isso, né? Ou fala massa, massa, refere-se a uma arma medieval. Ah, não, acho que deve ser maçã, mas estava sem tio, por exemplo, né? Enfim, então, várias coisinhas bobas desse tipo me deixaram um pouquinho assim, reduziu a minha fluência na leitura, que o formando em História tem que ter uma atenção muito especial, já que ele eventualmente também pode ter como atribuição, sei lá, escrever um livro didático, né, para crianças ou para gente mais velha também, história. Então, é importante que tenha uma fluência na leitura muito boa. Então, eu recomendo fortemente uma capacitação mais forte no texto escrito, né? E qualquer coisa, eu posso também fazer depois recomendações de como buscar isso e assim por diante, né? Mas na apresentação verbal, certamente, eu fiquei muito mais feliz, tá? De ouvir, né? Só para eu me controlar aqui, agora já são 8h35, ele terminou a apresentação dele por volta das 8h25, foi isso? Então, já passaram 10 minutos, então já meio que eu tenho que parar na minha fala, é isso? Alguém pode me explicar? Maurício, se quiser, pode continuar falando, e se tiver uma pergunta específica para fazer também, ainda está dentro do seu tempo de audição. Sim. Tá, vamos ver.
Tá, então eu sinto que também foi interessante as questões de então comparar mais, né, de maneira mais forte, né, essas partes das mitologias nórdicas e dos quadrinhos que ele verificou, pelo menos expressar isso mais claramente no texto seria importante. Enquanto era assim na mitologia nórdica X, veja que no quadrinho, na história aparece assim, assado, então eu senti muita falta de conectivos, né? Por outro lado, assim, por outro lado, assado, né? Eu vi também frases muito longas, tá? Depois, se ele tiver interesse, eu posso passar para ele todas as minhas anotações, tá? Se tiver interesse, tem umas 5 páginas de anotações aqui, que não tem nem como de falar tudo isso agora nessa breve arguição. Então, frases muito longas, tipo, é importante que a gente, numa expressão escrita, né, consiga, assim como ele é muito fluente, muito capaz verbalmente, ele fazer isso melhor no texto escrito, tipo, umas frases enormes, tipo, usa mais 2 pontos, né, tipo, ele vai apresentar uma ideia, então põe 2 pontos, aí então vai para a ideia com 2 pontos depois, ou então uma travessão, abre a travessão, fecha a travessão para poder demonstrar uma ideia dentro da ideia mais detalhada, né? Ou ponto e vírgula, né? Para poder fazer uma subseção de informações, né? Ou a frase está ficando grande, põe ponto final, depois abre uma outra frase, né? Então essas coisas é importante falar, não por firula, não, mas é porque realmente contribui muito para a compreensão do texto. Tá? Deixa-me ver aqui mais que eu poderia falar. Bom, foi importante, certamente, citar a Sônia Luitem, importante no Brasil sobre mangás. Eu achei que ele citou muito o Wikipédia, poderia ter tentado se esforçar para buscar outras fontes, ainda que o Wikipédia certamente possa ser uma fonte ainda mais de imagens às vezes, mas citar então mais especificamente, por exemplo, se você for ver algumas imagens do Wikipédia, você pode clicar lá e ver detalhes, aí vê lá Wikimedia Commons, e aparece lá, tipo, eu cliquei lá, por exemplo, na página 15 do trabalho, aí aparece Uploader, né? Quem colocou lá? Nataraja, Mangá Volume 8, Techniques de Autodefense, Source, Overcollection, Person. Então dá para você encontrar mais detalhes dessas fontes, né? Enfim. Que mais? Sim, eu também achei estranho que no final, nas referências bibliográficas, ele colocou o nome original em japonês, Shingeki no Kyojin, né? Aliás, como professor japonês tem que falar, né? Que pronuncia assim, né? A obra original Shingeki e não Shinjeki e nem Shinjeki, né? Em japonês o GE pronuncia com G, como se fosse com E, o G-U-E do português, né? Então, mas ele não usou a obra original na análise, ele usou a obra em português. Então, ele deveria usar, na minha opinião, nas séries bibliográficas, o nome traduzido, né? Eventualmente, pode colocar também o nome original, mas tem que colocar também, inclusive, eu sugiro também colocar o tradutor também da obra, mas ficou parecendo que nas referências finais, parece que ele usou como base a obra original, e não usou, né? Então, eu acho que isso não bate, né? Muito bem. Enfim, então, acho que basicamente pode ser isso, as minhas sugestões, as minhas críticas e elogios também, né? Parabéns aí por ter feito essa análise de uma arte sequencial, né? Buscando reunir gostos que você tem, né, Renato? De uma maneira aí, com muita pesquisa, né? Ainda que possa ter sido um pouco mais sintética e mais focada nas conexões, uma em cima da outra, falar tipo, na história do Japão aconteceu isso, então veja no que isso contribuiu para tal coisa, tentar focar mais um pouco nas conexões e menos na lista de informações. Na minha opinião, seria essa a sugestão. Obrigado Ok, e Maurício, parabéns. muito obrigado pela sua lição, por todas as dicas, por todas as suas colocações. Professor Marco Antônio. Professor Marco Antônio, está nos ouvindo?
Tô vendo, mas tá sem o áudio. Ele está sem o áudio, professor. Acho que tá fazendo mímica. Aparece como mudo aqui. Talvez seja só a questão de clicar no mudo. Acho que agora foi. Ouvem? Sim, agora sim. Pronto. Tá dando para ouvir? Consegue ouvir, Renato? Consigo. Dá um retorno? Tá. Ok, então vamos lá. Bom, antes de mais nada, parabenizar, saudar, né? Antes de mais nada, a banca, a presença do professor Maurício Cano, o professor Leandro, esse trabalho exaustivo que ele tem feito de acompanhamento dos trabalhos de TCC, né? Um trabalho aí hercúleo do professor, então você pode colocar, viu, Renato, o professor Leandro aí na lista dos seus titãs, tá? Que ele tem uma carga de trabalho insana, né, acompanhando todos esses trabalhos, né, e também saudar a fala do professor Maurício, que foi uma fala, a meu ver, bastante precisa, que vai de encontro a algumas das coisas que eu andei anotando aqui, tá? Saudar e parabenizar também a você, Renato, pela sua ousadia de lidar com um tema aí que não frequenta os campos da história, né? Os canteiros da história, como é colocado, né? Então, é um tema, nesse sentido, bastante, não inovador, porque outros já se aventuraram também, né? Mas você se coloca aí dentre aqueles poucos que se aventuraram no campo da história, né, a trazer essa temática para dentro da área, né? Então, acho que o seu trabalho ele foi bastante... Deixa eu desligar o telefone, está tocando aqui. Foi bastante interessante nesse sentido, né, de você trazer, apresentar um tema que é um tema aí que é de difícil aparição no campo da história, tá? Bom, antes de mais nada, eu queria dizer para você que o seu trabalho ele é bastante relevante também pela forma que você aborda, pelas questões que você traz ao seu trabalho, né? Você passeou aí, mesmo que de uma forma rápida, mesmo que de uma forma bastante sucinta, né? Por diferentes aspectos da história japonesa e produzir isso em 40 páginas não é pouca coisa, né? Então, você foi trazendo aí elementos importantes dessa trajetória cultural, social do Japão, né? As influências do Ocidente, né? De cartunistas britânicos, né? As diferentes eras da história japonesa, a aliança, né, mais no século XX, né, essa tentativa do Japão de se tornar uma grande potência imperial no extremo leste, mas a partir daí se expandir, né, em direção ao Pacífico, à China, enfim, né? Então, toda essa dimensão que foi aí o Império Japonês e esse atrelamento do Império Japonês ao nazifascismo, né? Isso é muito importante, né, que se diga, né, porque eu não sei se eu já havia colocado isso para você, para sua turma, né? Eu atuei durante um bom tempo numa escola nipo-brasileira aqui em São Paulo, na Vila Mariana, né, com estudantes do ensino médio, né, durante aí mais de 10 anos, e me chamava muita atenção o fato deles conhecer parte da própria história, né, dos seus ancestrais, né, e mais do que isso, né, uma percepção que eles tinham que era muito forte, né, e se espantavam toda vez que durante as aulas, né, em diferentes momentos das aulas, eu dizia que o Japão esteve ligado ao nazifascismo, né, como aliado da Alemanha, como aliado da Itália, então para eles era sempre uma surpresa, né, porque historicamente eles sempre imaginavam que o Japão, né, foi o grande aliado dos Estados Unidos. Então, era uma percepção bastante curiosa, né? Me chamava sempre muita atenção pelo espanto, né? Que
que esses estudantes tinham, mas que não era algo também, digamos assim, acidental, né? Tinha a ver também com todo um construto, toda uma lógica, né, de pensamento, sobretudo de uma memória que foi sendo construída aí ao longo do tempo, né? Então, se a gente olhar por esse ângulo, também não é de grande surpresa, assim, né? Mas você foi passeando um pouco ao longo dessa história, né? Remetendo um pouco a esse passado mais remoto da história japonesa e esses aspectos mais atuais, né? Essa história mais tempo presente, como o professor Maurício colocou aí, né? Bom, mas eu também vi algumas questões aí no seu trabalho que a gente precisa pensar um pouco sobre elas, né? E tudo aquilo que eu colocar aqui é nesse sentido mesmo de tentar fazer com que você aprimorize esse trabalho, né? Que você, digamos assim, lapide esse trabalho pensando que o processo é um pouco esse mesmo, né? É o primeiro grande trabalho de fôlego que você está apresentando, em termos de pesquisa, né, em termos de produção própria, autoral, né, isso é importante, então, é mais do que natural que esse processo que você tá vivendo hoje, né, ele vai passando por um processo de amadurecimento, né, então, o que eu vou colocar aqui para você é mais nesse sentido mesmo, né, de tentar apontar algumas coisas que de uma certa forma, sirva e contribua, né, para que você possa, então, exercer esse papel, né, de, digamos assim, lapidar a pedra, tá? Tornar esse seu trabalho ainda mais interessante, ainda mais rico, né? Mas, enfim, eu estava me referindo a um outro encontro que a gente teve, né, algumas semanas aí passadas, sobre a importância da divulgação do trabalho científico, né? E essa questão da divulgação do trabalho científico, como bem colocou aqui o professor Maurício Cano, tem a ver, sobretudo, com a comunicação, né? A importância da comunicação, ou seja, se fazer inteligível, né? Fazer com que o leitor, né, consiga acompanhar, consiga trilhar aí os caminhos que você está sugerindo para que ele o faça, né? E, de fato, da mesma maneira que o professor Maurício Cano apontou aqui, eu também senti um pouco essa dificuldade, né? Eu senti, eu fiquei tropeçando durante uma boa parte aí do caminho, né, para tentar acompanhar aí a trilha que você estava propondo, né? E tem a ver um pouco com essa questão da comunicação, né, que é uma arte, né? O professor Maurício é jornalista, é um grande conhecedor disso, né? E que torna o trabalho mais atrativo, prende, né? Então, o grande elemento da comunicação é essa, é fazer com que o leitor se sinta, né, de uma certa maneira preso, atraído pelo trabalho, né? E algumas vezes eu ficava cansado, na verdade, eu sentia uma dificuldade para poder acompanhar o seu raciocínio, né? E isso, em muito, também tem a ver com a própria estrutura do seu trabalho, né? A maneira como você organizou, a maneira como você estruturou, né? Mas, antes da questão da estrutura, tem algumas questões aí pontuais, por exemplo, você está trabalhando matemática, que, como eu falei, não é uma temática corriqueira no campo, né? Não é, assim, uma das temáticas mais conhecidas, né, que tenha trabalhos na área, né, de história, bem entendido, né, talvez nas áreas outras aí de comunicação, de estética, né, a gente tem aí de literatura, a gente tem uma quantidade significativa de trabalhos, né, não conheço muito isso, mas o fato é que na nossa área não temos tanta produção assim, né? E, sendo assim, é importante que o seu trabalho, mais do que nunca, ele se torne um trabalho inteligível, né? Mesmo para os iniciados, e foi um pouco essa dificuldade que eu tive, embora sendo historiador, né? Embora conhecendo alguma coisa da história japonesa e tal, né? Eu sentia falta um pouco de, digamos assim,
de indicativos no seu texto que me permitisse avançar e acompanhar o progresso da sua narrativa, né? Então, por exemplo, logo no começo, quando você fala dos gêneros, né, dos gêneros narrativos, né, e você vai citando alguns deles, eu fiquei me perguntando, bom, mas ao que se refere exatamente esses gêneros narrativos, né? Então, faltou uma sinalização, faltou um pouco, né, dizer, antes de mais nada, ao leitor, né, tanto digamos assim, o leitor não especialista ou não iniciado, mas também o historiador iniciado, né? Eu tive um pouco essa dificuldade de entender alguns conceitos, algumas ideias que você foi colocando, porque não tinha esses indicativos explicativos, né? Que ajudam, que auxiliam, né, o leitor a te acompanhar, né? Então, faltou, digamos assim, um rodapé, né, onde você colocasse lá algumas explicações, olha, tal gênero é isso, né, porque você foi colocando, bom, criança, aí você colocava um termo tal de gênero, né, adulto, um termo, e aí eu fiquei sem saber se aquele gênero se referia exatamente a um gênero para adultos ou para criança, ou foi apenas uma indicação que você deu ali? Então, faltou um pouco esse tipo de conceituar melhor as coisas, né? De colocar as coisas, digamos assim, mais nítidas, né? Para o leitor poder te seguir aí, né? Dentro disso, uma outra ideia que eu fui com ela, né? Mas, afinal de contas, ao que se refere? Na minha cabeça, né? À medida que eu estava avançando na leitura, ficava muito nítido que se tratava de um ritual. Bom, isso é um ritual, né? Tem alguma coisa a ver como um ritual e tal, né? E aí eu me dei conta, lá no final, quando eu cheguei no final da leitura do seu trabalho, que era o fim do mundo, na verdade. Eu fiquei espantado. Eu falei, puxa vida, ainda bem que eu não estava ali entre os soldados combatendo os titãs, porque eu era o primeiro a rodar. Enquanto todo mundo corria, eu estava imaginando que era uma festa que ia rolar ali, que era um sabá, alguma coisa do tipo, ia ter uns festejos, né? Que é o Ragnarok, é assim que se pronuncia, não sei. Ragnarok. Ragnarok. Pois é, eu estava entendendo aquilo como um ritual, alguma coisa mais festiva, de confraternização, quando eu penso que não, eu estava no meio de uma guerra, tá certo? As pessoas se matando, os titãs engolindo todo mundo. Eu falei, meu Deus, né? Deixa eu correr daqui, porque senão eu sou o próximo. Mas percebe, é um pouco isso, né? Faltou esses indicativos para o leitor, sobretudo para o leitor não iniciado, né? Então, o professor Maurício, que é professor também de língua japonesa, né, deve conhecer bem um pouco essas coisas que você foi colocando aí no texto, mas, né, para outros leitores, tá certo? Fica uma coisa mais difícil de entender, de acompanhar, enfim. Né? Então, acho que faltou um pouco, antes de mais nada, essa sinalização, digamos assim, né? E aí, no que diz respeito à própria estrutura do seu texto, né, eu achei também um pouco confuso, né, o que é, né, quando você está tratando da mitologia nórdica e quando você está se referindo à narrativa, né, do Isayama, né, desse escritor, né, que você selecionou para estudar, né? Então, eu ficava bastante confuso, onde que começa uma, onde que se inicia outra, né? O que é, né? Porque quando você fala que está fazendo um estudo que visa, entre outras coisas, saber ou buscar as influências, né, da mitologia nórdica dentro dessa produção específica, né, às vezes, e eu fiquei com essa impressão durante boa parte da leitura, que na verdade era muito mais do que uma influência, que não era exatamente isso, na verdade. Na verdade, esse autor que você está estudando aí, né, que você selecionou para trabalhar, o Isayama,
ele, na verdade, ele contextualizou uma narrativa, uma produção dele no mundo nórdico, na mitologia nórdica. Então, é muito mais uma influência. Na verdade, ele fez uma adaptação da narrativa ali, tá certo? Então, eu fiquei com essa impressão durante, né, praticamente toda a leitura do seu trabalho, porque eu não conseguia diferenciar, né, o que era quando você estava falando especificamente, né, tratando especificamente dessa mitologia nórdica, ou quando era a produção, né, essa produção específica, né, de mangá que você estava levantando, que você levantou aí para estudar, né? Então, há muita dificuldade, é uma questão de estrutura mesmo, né? De você organizar um pouco melhor isso, né? O que você está aí, ao que exatamente você está se referindo. Acho que o Maurício te deu aí a chave, né? Olha, apresenta aqui o que é o mundo nórdico, né? O que é a narrativa do Isayama e tal, né? E depois a comparação. Acho que vai facilitar um pouco melhor aí você se fazer inteligível, né, para os seus leitores, tá certo? Porque eu acho que um dos elementos ao qual você precisa ir atrás é exatamente fazer, né, organizar isso melhor, organizar essa estrutura melhor e efetivamente fazer uma divulgação desse trabalho. Acho que valeria muito a pena esse exercício, né? E uma outra coisa que eu senti falta, que também tem a ver um pouco com isso, é falar um pouco, situar um pouco essa questão da própria mitologia japonesa. Você não entra nisso, né? Você fala lá da mitologia nórdica, né? Você fala do trabalho do Isayama, mas você fica ao largo, passa ao largo, né, as referências da mitologia japonesa, porque aí também é uma das chaves, né, da análise comparativa, né? O que efetivamente essa mitologia nórdica, né, ela se aproxima e no que também ela se afasta dessa mitologia japonesa, que é riquíssima, né? Eu tive a oportunidade, eu não lembro exatamente o ano, acho que foi aí por volta de 2008, não lembro exatamente, né? Que eu levei para conversar aí com os alunos mesmo do curso, né, no auditório, durante a jornada de História, uma colega minha, né, a professora Beth, que também trabalhava comigo nessa escola nipo-brasileira, né, e que eu conhecia bastante dessa questão da mitologia japonesa, e ela foi lá para analisar a Viagem de Chihiro, né? Veja você, né? E uma das coisas que ela estava colocando, que me chamou bastante atenção, foi um pouco esse apego, né? Essa presença muito forte, né? Nessa tradição japonesa, nessa tradição cultural japonesa, né? Que é esse forte apego, né, que eles possuem, né, que está ali muito fortemente colocado, a esse mundo imaterial, a esse mundo das almas, a esse mundo fantasmagórico, né? Você que estudou bastante isso, né, o professor Maurício Cano deve conhecer isso muito melhor, entender, mas faltou falar dessas coisas, né? Faltou trazer esses elementos e comparar com essa mitologia nórdica, tá certo? Porque se a gente tem uma questão, né, que já está colocada, né, por exemplo, quando se fala em mangá, né, eu costumo sempre dizer que é a geração com menos de 30, que conhece, que entende bem, então chama aí a geração 30 para gente, para poder nos falar e entender melhor, porque eu tenho uma dificuldade imensa, né? Eu tenho meu filho que adora bastante isso, como todos os adolescentes da idade dele e tal, né? Os adolescentes com quem eu trabalhei também, né? Amam de paixão, né, essa produção, tá? Então, a gente sabe da força e da importância dela, né? Então, portanto, não se trata apenas da influência da mitologia nórdica dentro da mitologia japonesa. Se trata também de como é que essa mitologia e essas referências japonesas adentram também a esse outro mundo,
tá certo? Então, você tem que não é apenas uma via de entrada a partir daqui, a partir desse lugar, né, a partir da Escandinávia, do mundo nórdico, etc, etc. Mas você também tem esse diálogo, né, que essas culturas e essas trocas, né, essas trocas que são intensas, que são, né, sobretudo aí nos últimos, né, nas últimas décadas, como é que você é fruto disso, né? Você é exatamente um fruto dessa influência fortíssima da cultura japonesa sobre o Ocidente, ora as bolas. Então, você é a prova cabal desse processo. Então, eu acho que faltou um pouco isso, faltou também, por outro lado, você abordar e dar espaço, né, para essa cultura, para mostrar um pouco como é que ela se posiciona, né? E que para nós também gera um outro tipo de dificuldade, porque o movimento cultural é sempre um movimento, né, que envolve várias dinâmicas, tá certo? Envolve as trocas, envolve as sobreposições, envolve, digamos assim, a força, a sobreposição de uma em relação à outra, enfim. Então, ele tem que ser visto sobre diferentes ângulos, né? Para isso, você tem aí todo, né, um aparato, né, de estudiosos, de historiadores, de gente de todas as áreas que faz um pouco esse movimento, né? Estou vendo aqui o Leandro com a mão levantada, deixa eu ver se ele vai me repreender. Pois não, Leandro. É só que o professor Maurício Cano, ele tem horário a partir das 9h15, então só para a gente apressar um pouquinho. Então, eu vou encerrar, porque eu acho que o fundamental no seu trabalho, o próprio professor Maurício já havia colocado aí, né? Já havia situado um pouco, né? E uma última questão, aí foi uma dúvida também minha que surgiu, né? Quando você está falando aí dos titãs para cá, os titãs para lá, os titãs grandes, os pequenos, os médios, os de mais de 50 metros, os de 12 e tal, né? Eu fiquei tentando entender, bom, quem que era quem no meio dessa história toda, né? Porque uma hora você diz que eles são racionais, uma hora você diz que eles são desprovidos de inteligência, né? E aí eu fiquei meio perdido. Bom, afinal de contas, a única certeza que eu tive nessa história é que são comedores de gente, né? Mas o fato, né? E em determinado momento você fala que eles agem por instintos, em outros momentos que eles têm, né, uma capacidade um pouco melhor de discernir as coisas, até de pensar estratégias para, né, poder ali invadir o espaço humano, mas enfim, né? Então isso também ficou um pouco confuso, acho que precisa ser melhor trabalhado. Mas de fato, eu também concordo com o professor Maurício quando ele fala que a sua verbalização ela está mais interessante, né? A gente consegue entender melhor você verbalizando as coisas. O seu texto não tem essa mesma nitidez, então é preciso trazer, né, essa nitidez também para o seu texto, tá bom? Bom, então é isso, tá? Você fica à vontade para comentar, né, para tecer as suas considerações, tá? Mas, de todo modo, parabenizo você a esse seu trabalho, esse seu esforço, tá bom? Muito obrigado, professor Marco Antônio. Realmente, faltou eu explicar um pouco melhor, porque no Shingeki no Kyojin existem, na verdade, duas categorias de titãs, né? Que são os irracionais e tem os titãs originais, que são titãs que podem ser controlados por humanos, né? Eu acho que faltou eu distinguir melhor. No caso, tem até se não me engano, eu apresentei ainda uma figura, só que ela está falando também muito pouco referente a isso. Professor Leandro? Bem, gente, então vamos agora pedir a licença de vocês um pouquinho. A gente vai deixar aqui os nossos microfones mudos por alguns minutos
para, entre aspas, fora desse ambiente aqui, conversarmos, eu, professor Marco Antônio e o professor Maurício Cano, para chegarmos à nossa deliberação, e aí daqui a pouco a gente retorna. Certo.
Bem, retornamos aqui para as minhas considerações finais e também para explicar e repassar, né, o resultado e a nota da nossa conversa como banca. Professor Marco, você colocou a câmera aqui também, você quer falar alguma última coisa ou eu faço essas considerações? Não, só para para as suas considerações finais, né? Só para o cerimonial. Ok. Bem, Renato e a todos os presentes aqui. O que temos a dizer é que você escolheu um tema ousado, por envolver dois universos culturais muito ricos, né, tanto da mitologia nórdica quanto da mitologia japonesa, uma forma de arte / de análise documental em comum, que é a arte sequencial e os quadrinhos, e por essa questão da ousadia, óbvio que o trabalho se torna mais denso, que pode ser visto inclusive no tamanho das suas páginas e da nossa discussão de conseguir transformar suas 60 e poucas páginas em 40 e poucas que foram citadas aqui, né? Tivemos a grande chance de termos contribuição de pessoas de áreas diferentes, o que é algo muito rico em uma banca. Então, o Maurício, com a sua especialidade na questão da cultura e língua japonesa e arte sequencial, o professor Marco, em toda a sua experiência com relação à parte de história e historiografia. E, por se tratar justamente de um trabalho muito rico, quando nós temos um mestrado, um doutorado, alguma situação assim, existem sempre duas bancas, uma banca que é da qualificação e a outra que é a da defesa propriamente dita, justamente porque uma delas permite apresentar essas melhorias e a outra julgar o que de fato foi feito das melhorias. Aqui no caso do TCC, a gente tem uma banca só, até porque é um trabalho de menor duração e desenvolvimento, né, do que seria um mestrado e um doutorado, que às vezes leva 3, 4 anos, aqui no caso de 1 ano e meio. Mas justamente por ter escolhido um tema denso, achamos bem propício que você tivesse a chance de receber essas orientações todas, até por um comentário que você mesmo já tinha feito previamente, que você tem a intenção de publicar isso, de desenvolver, de seguir suas pesquisas nessa área, de publicar um livro dentro desse tema e assim por diante, né? Já solicitei que o Maurício repassasse aquelas páginas para você, que ele citou aqui. E aí, tendo em consideração tudo isso, nós chegamos à conclusão da nota 9. Então, você está aprovado no seu TCC. A nota 9, por conta dessas questões de escrita, né? Sugerimos que você cuidadosamente analise essas sugestões todas, termine aí a sua produção e depois nos repasse o texto finalizado, o qual teremos muito prazer não só de ler, mas de saber que de alguma forma contribuímos com as nossas dicas, com as nossas sugestões. E agradeço a todos que estavam aqui presentes na sua banca, agradeço a presença do professor Marco Antônio, do Maurício Cano e das pessoas que assistiram. Ficam aí também dicas para quando forem as bancas de TCC de vocês. Obrigado, e com isso declaro, então, encerrada aqui a nossa banca e vamos nos preparar para a banca, então, do Cícero. Muito obrigado a todos que assistiram. Muito obrigado também a professor Maurício, professor Marco, professor Leandro, por terem separado uma parte do tempo, né, para se dedicar a essa apresentação, assistir, né, e fazer as ressalvas. Sim, eu vou procurar, assim, corrigir o que precisa ser corrigido no meu trabalho. Assim que enviado o documento, eu já procuro mexer e retornar para vocês também. Muito obrigado mesmo. Também, novamente, muito obrigado, Maurício, por ter aceitado essa participação, tá? Ainda mais que você tem uma vida, um cotidiano bem corrido, pelo que eu percebi, e pôde estar presente aqui. Professor Marco, também muito obrigado porque eu mandei do dia para a noite para o senhor, pedindo do dia para a noite para o senhor comparecer, o senhor compareceu. E por último, muito obrigado, professor Leandro, por ter me orientado, ter me aguentado todo esse tempo, né, durante a orientação. Enchendo o saco meia-noite, 1h da manhã, pedindo coisa pro senhor, e você, senhor, tratamento de respeito, tá? E você ajudando. Muito obrigado. Parabéns, Renato. Obrigado. Então, parabéns, ou em japonês, omedetou gozaimasu.
Domo arigatou gozaimasu. Ok, gente. Agora, então, Cícero já está aí presente, né? Cícero, estamos esperando agora o professor Ivan, já estou conversando ali aqui pelo WhatsApp, já passei o link para ele. Ele, daqui a pouquinho, vai estar entrando já aqui. Só um minutinho.